Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas funções básicas, simples, tá? Algumas delas vocês já viram no ensino médio, tá? Então, vamos apresentar essas funções com alguma caracterização, tá? Através de empresas. Então, suponha que você tem uma pizzaria, certo? E você quer analisar o custo, tá? O custo de uma pizzaria, tá? Na verdade, nós vamos falar de função custo. Custo de uma pizzaria, certo? Aqui o exemplo para pizzaria, mas poderia ser muito bem encaixado em qualquer tipo de empresa que fabrica coisas, tá? Então, como vocês sabem, né? Vamos simplificar nossa vida aqui. Vamos supor que nessa pizzaria o custo de se produzir uma unidade de pizza seja R$10. Mas cada pizza tem um sabor e cada sabor tem ingredientes diferentes, e aí esse valor muda. Se for pequena, média, grande também muda. Só que aí vamos considerar uma simplificação, tá? Em que você pega, por exemplo, o custo médio, tá? Todas as pizzas que você gera, certo? Só para simplificar a nossa vida. Tá. Só que se uma pizzaria, tá, não fabricar nenhuma pizza em um determinado dia, mesmo assim ela tem custos, né? Quais são os custos? Luz, os funcionários, água, ar-condicionado, internet, tá? Então, por mais que a firma, no caso aqui em questão a pizzaria, ela não produza nada, ela ainda assim tem custos, tá certo? Então, vamos supor, só por simplificação, tá? Suponha um custo fixo de R$100, tá bom? E aí vamos fazer aqui uma relação entre duas variáveis, tá? A primeira variável vai ser quantidade, tá? Número de pizzas e o custo para gerar essa quantidade de pizza, tá? Então, vamos supor que o dono dessa pizzaria, tá, não fabrique nenhuma pizza. Então, lembra que existe um custo fixo de R$100 e o custo para se produzir cada unidade de pizza é R$10. Se ele produz 0, qual o custo que ele tem? 100, tá? Que é o custo fixo. Se ele produz uma pizza, qual vai ser o custo dele? 110, né? Se ele produz duas, 120 e assim sucessivamente. Então, o que é uma função? É uma fórmula, tá? Então, aqui você colocou valores específicos. Mas se eu quisesse colocar um valor genérico X, qual valor aqui iria melhor representar o custo dessa firma? 10x mais 100, mais o fixo, tá certo? Então, ó, essa fórmula, tá, que vai ser a nossa função, certo? Então, a nossa função vai ser o quê? F de x igual a 10x mais 100, tá certo? E essa aqui é a função custo. Beleza até aí?
Então, essa função, como vocês aprenderam lá no ensino médio, ela é chamada de um exemplo de função linear. E por que isso, né? Vamos copiar essa função bem aqui para a próxima página. Essa função aqui é chamada de função linear. Por quê? Tá? Vamos fazer um desenho aqui em eixos. Tá? Pega um eixo aqui vertical, um eixo aqui horizontal. Tá? Eu não vou desenhar na mesma escala porque a escala do custo é muito maior do que a escala da quantidade de pizza que você faz mesmo. Então eu vou fazer só em escala proporcional. Então, imagina que você produz uma pizza, a quantidade vai ser quanto, né? A gente já viu, já calculou lá, é 110. Se você produz 0, vai ser o quê? 100. Se produz 2 unidades, vai ser 120 e assim sucessivamente. E aí, o que você vai perceber? Você vai perceber que todos os pontos que você desenha, tá? Aqui não deu muito certo, vamos fazer um ponto gordinho aqui, ó. Todos os pontos que você desenha, eles vão estar sobre uma mesma reta, tá? Que é por isso que o nome é função linear, tá certo? Então, existe a fórmula geral da função linear, tá? Uma função linear sempre vai ser dessa forma aqui: ax mais b, onde esse a e b nós chamamos eles de parâmetros, são valores fixos, tá? Que vão determinar a reta, tá? O b, ele vai determinar se a reta está mais para cima ou mais para baixo. Quanto maior o b, mais para cima vai estar a reta. E o a é um valor, um parâmetro, tá? Que vai medir a inclinação, tá? Da reta. Então, aqui, enquanto o a está relacionado, tá? Enquanto o a está relacionado com a inclinação da reta, o b vai estar relacionado com a posição da reta, se está mais para cima ou mais para baixo, tá certo? Então, esses dois valores aqui que você seleciona, tá? É que determinam a função. Então, ó, exemplos de funções lineares, tá? Você pode pegar assim, por exemplo, f de x igual a 3x mais 5, f de x igual, sei lá, 2x menos 7, f de x igual a menos 3x mais 1, tá? Então todos esses aqui são exemplos de função de primeiro grau, tá? Mas as coisas começam a ficar interessantes quando você começa a lidar com situações mais sofisticadas, tá? Então, um exemplo de situação, vamos melhorar aquele primeiro exemplo da pizzaria, vamos atrás da chamada função lucro da pizzaria, certo? Como assim função lucro? Tá? Então, o objetivo de qualquer empresário é obter o maior lucro possível, certo? E aí vem a questão de quantas unidades você deve produzir para maximizar seu lucro. Se você for um pequeno empresário, se você produz muito e consegue vender esse monte de bens que você produz, tá? Quanto mais você produzir, melhor para você, tá certo? Porque a quantidade de bens que você produz não afeta os preços, tá, no mercado. Mas, por exemplo, se você for um dono de uma petroleira, por exemplo, tá? Não sei se vocês acompanham o noticiário, quando, por exemplo, o cartel da OPEP começa a aumentar a produção, certo, de petróleo,
o preço do petróleo ele baixa, tá certo? Porque eles dominam o mercado, eles funcionam quase como se fosse um monopólio do mercado de produção de petróleo, tá certo? Então, em geral, os preços não se modificam com a quantidade de produtos que um pequeno empresário oferta, mas se ele for um empresário que domina o mercado, a quantidade de oferta que ele gera influencia, impacta, gera fortemente o preço. Então vamos supor aqui que o preço, tá? O preço da sua pizza, ela é dada por isso daqui, é 40 menos X. O que isso significa? Significa o seguinte, que se, por exemplo, se você ofertar uma pizza, em geral você vai conseguir vendê-la por R$39. Mas se você cria 30 pizzas, cada pizza vai ser vendida por R$10. Tá? Então, claro que isso é uma simplificação, tá? É só para ilustrar a ideia de que quanto mais você produz, mais barato vai ficar o seu produto, porque ele não vai ser um bem escasso, né? Se você só tem um único bem, tá? Um item raro, esse item raro vai custar muito dinheiro, tá? Então, por exemplo, os diamantes, ouro, tudo isso é caro porque eles são raros, são difíceis de ser achados. Mas coisas que são fáceis de ser achadas, tá? Geralmente custam mais barato. Então, por exemplo, houve uma notícia aí recente dizendo que houve problemas na safra da soja, né? Diminuiu 6% a quantidade de soja ofertada. Então, o que é que vocês acham que vai acontecer com o preço da soja, né? Geralmente sobe, né? E aí, não é o objetivo daqui, mas se o preço da soja sobe o preço da ração animal, também sobe o preço da carne, assim, é uma cadeia, exatamente, tá? Mas o principal aqui, que eu gostaria que vocês aceitassem nesse momento, é que, em geral, tá? Quando você aumenta a quantidade da oferta, você diminui o preço, e quando você diminui a oferta, você aumenta o preço, tá certo? Então vamos imaginar que o preço da pizza seja esse daqui, tá? Então vamos calcular a receita. A receita da pizzaria de acordo com o número de pizzas vendidas. Tá bom? Então, se ele vende, por exemplo, X pizzas, tá? Então, se X pizza é o número de pizzas vendidas, qual vai ser a receita dele? Vai ser a quantidade de pizzas que ele colocou em oferta para venda, vezes o preço das pizzas, né? Então, quanto mais pizza ele coloca para venda, mais barata ela vai ficando. Então, o preço aqui é dado dessa forma aqui. Então, a receita dele vai ser quanto, né? Vai ser 40x menos x quadrado, tá certo? Então, aqui é uma forma de você entender a receita, tá? Então, veja o seguinte, que a receita dessa pizzaria, tá? Não é mais uma função de primeiro grau, é uma função de segundo grau. Por que função de segundo grau, né? Porque, exatamente, a incógnita, que é o termo desconhecido, está elevado ao quadrado, tá? Então, isso aqui é a equação segundo grau, certo? Então, só que a receita não é exatamente o que a gente está buscando, né? A gente está buscando desde o início uma forma de calcular o lucro da firma de acordo com o número de pizzas que ela vende,
tá? Porque o objetivo do empresário não é maximizar a receita, tá? É maximizar o lucro. Não adianta nada você maximizar a receita se cada vez mais que você está maximizando a receita, você está diminuindo o seu lucro. Isso pode acontecer? Pode, tá? Se, por exemplo, você compra, sei lá, você é um empresário que fabrica cadernos. Se você compra uma resma de folhas em branco, né, para fabricar seus cadernos, por R$10, você consegue a partir dali fazer 3 cadernos, cada um custando R$3, você está tendo prejuízo. Ou seja, quanto mais você vender, pior vai ficar para você, tá certo? Então, o objetivo aqui é maximizar o lucro, tá certo? Então vamos lá. Então o lucro aqui, do ponto de vista bem simples, vamos traduzir ele como sendo receita menos o custo, tá? Na prática não é exatamente isso, tá? Mas vamos entender dessa forma aí, tá? Tem que tirar imposto, tem que tirar um monte de coisa, né? Mas aqui, de forma simples, vamos pensar assim. Então vamos lembrar aqui o que é a receita. A receita é 40x menos x ao quadrado. Então, 40x menos x ao quadrado. E o custo? Vamos pegar aquele mesmo custo que a gente tinha trabalhado no início, né? Qual era o custo aqui, ó? Era 10x mais 100. Então, ó, 10x mais 100 é o custo, né? Então, vamos só deixar claro aqui, ó, isso aqui é a receita e esse daqui é o custo, né? Lembrando que esse 100 aqui, ele representa o custo fixo, né? Gasto com luz, gasto com funcionário, tá? Então, por mais que uma empresa não produza nada, ela tem custos, certo? Encargo trabalhista, sei lá, impostos, certo? Então, tudo isso a gente joga aqui nesse 100 que representa o custo fixo, né? E aí, se a gente simplificar isso, como é que a gente simplifica? Unindo coisas que são semelhantes, né? O x ao quadrado não consegue se unir de nenhuma forma com o x, tá? Então, o que a gente consegue aqui trabalhar é o 40x, né? E o 10x. Então, ó, vamos pegar esse cara aqui que a gente já está feito, né? Não consegue mais fazer nada com ele. Pegar menos x ao quadrado. E esse 40x com menos 10x vai ficar quanto, né? Mais 30x menos 100. Tá certo? Então, isso daqui é a nossa função lucro, tá certo? E aí, vamos desenhar um gráfico disso, tá? Eu vou usar um outro software aqui para desenhar um gráfico. Só escrevam para mim, anotem por favor essa função aqui, porque eu vou esquecer e eu vou mudar de página e eu vou perder, certo? É menos x ao quadrado mais 100. Pronto, depois eu vou abrir aqui outro software. Então esse software aqui é para a gente fazer funções, tá? Então eu vou digitar aqui, ó, f de x. Tá pequeno, tá? Mas talvez vocês consigam entender. Como era a função lá? Menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Mais 30x. Mais 30x. Menos 100. Menos 100. Então esse aí. Aqui. Aí vamos. Agora tem que aprender a dar zoom sem o mouse. Aqui. Pronto, tá aí, certo? Então,
esse é o gráfico, tá, daquela função. Então, para valores aqui, ó, próximos de zero, a função apresenta... Ó, deixa eu ampliar aqui um pouco mais. Então, para valores próximos de zero, ela... Acho que era bom até também mudar aqui o eixo. Tá. Pronto, fica melhor. Então, para valores próximos de zero, o que acontece com a função, né? Então, ó, próximos de zero, quando ela produz próximos de zero pizzas, ela vai ter lucro ou vai ter prejuízo? Prejuízo. Por quê? Porque o gráfico, tá, da função, ele está abaixo do eixo horizontal, tá? O eixo x. A gente pode até fazer um teste aqui, ó. Por exemplo, aqui é a função f, é a função menos x ao quadrado mais 30x menos 100. Por exemplo, vamos imaginar uma situação em que ela só fabrica uma única pizza, né? Se ela só fabrica uma única pizza, quanto é que vai ser o lucro dela? Vai ser... Você vai substituir... Aqui você vai substituir o 1 por x. Então, onde tem x, você escreve 1. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais 30 menos 100, né? Aí dá quanto? Dá... Dá menos 69, é isso? Dá menos 69. Então aqui, ó, ele tem um prejuízo, tá certo? Se ele produzir duas pizzas, então aqui no caso, quando você escreve f de 2, é porque você está trocando o x, o valor de x por 2. Então esse aqui vai ficar menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 30 vezes 2 menos 100. Aí vai dar o quê? Menos 44. Deu prejuízo? Deu. Mas um prejuízo menos ruim, né? Se a gente voltar lá pro gráfico da figura, ó, à medida que você vai aumentando o número de pizzas que você vai fabricando, o que vai acontecendo com o lucro? Ele vai aumentando ou vai diminuindo? Vai aumentando, vai subindo, a função vai subindo. Até que chega um ponto aqui, né? Certo? Em que ela começa a cair, né? Então, por exemplo, se você fabrica muita pizza, também não pode ser que não seja uma boa ideia, tá? Então, ó, só para fazer o teste, vamos supor aqui. O lucro. O ponto, é porque uma coisa é você chamar o ponto, outra que é a quantidade de pizzas. Você quer saber a quantidade de pizza ou o lucro dela? Dá pra gente ver pelo vértice da curvatura, que é o máximo que ele vai conseguir fazer na produção dele. Isso. Com um número de pizzas viável. A questão é, ele não pode fazer mais, porque senão ele fica no prejuízo. Agora, não exatamente prejuízo, ele fica com lucro menor. Lucro menor, mas ele também não ultrapassa mais. Né? Exatamente, já tem um lucro máximo. Aí o ideal é ele continuar fazendo aquele mesmo tanto de pizza, enquanto a demanda dele, a procura for aquela. Exatamente. A partir do momento que a procura aumentar, aí ele tem uma nova função. Qual é o pontinho lá da curva? Então, a gente vai chegar lá. Vamos pegar lá mais uma página. Então, ó, só para f de x aqui é quanto, né? Era menos x ao quadrado mais 30x menos 100, né? Aí vamos calcular aqui, por exemplo, o f de 38, né? Então aqui vamos precisar do auxílio da calculadora, né? Porque 38 ao quadrado é difícil. Vezes 30, vezes 38 menos 100, né? 1444 mais
1140 menos 100, né? Aqui já sabe que vai dar negativo, né? Mas vai dar quanto negativo? Menos 404, né? Então, confirmando, né? Mesmo produzindo muito, não necessariamente o seu lucro vai ser positivo. Por quê? O que estava acontecendo aí para o lucro ficar negativo? Provavelmente ele deve estar tendo um desperdício, porque não vai ter saída da pizza. Não exatamente isso. Vamos voltar lá como é que a gente modelou aqui a nossa receita, né? A receita depende tanto da quantidade que você vende, quanto do preço de venda, né? A gente sabe que quando você vende muito, o que acontece com o seu preço? Cai, né? Então o que aconteceu aqui foi o seguinte: você vendeu tanto que seu preço ficou tão baixo que... Deu R$2 no caso. ficou R$2, né? E aí acabou que não compensou os seus custos para gerar aquela quantidade, tá certo? Isso aí pode, ele não varia o preço da pizza. Não, mas isso aqui a gente está analisando situação. Mas aí fica difícil a galera entender dessa forma. Não, mas é que você não estava aqui, mas eu falei desde o início. Por exemplo, existem duas formas de você trabalhar com isso daí, tá? Se você for um pequeno empresário, realmente a quantidade de pizzas que você vai fazer não vai interferir no preço, tá? Mas se você for um grande empresário, um monopolista, por exemplo, tá? Então, por exemplo, eu dei o exemplo da soja, né? Quando a soja como um todo quebrou a safra, tá? Perdeu 6% da oferta em relação ao ano passado. O que você acha que vai acontecer com o preço da soja? Vai subir, mas vai subir. A soja é commodity, né? Aí a procura, inclusive, é diferenciada. Então tudo depende de como você considera, tá? Então, essa aqui é uma situação exemplo, tá? Certo? Então, muitas coisas aqui foram deixadas de lado só para exemplificar o que está acontecendo, tá certo? Então, voltando aqui, né, existe esse ponto aqui de máximo, tá certo? E aí, existe também, né, o que a gente chama vértice da parábola, né? Então, a gente sabe que toda a equação do segundo grau, o gráfico é uma parábola, que é para cima ou para baixo, tá certo? Nesse caso específico, ela é para baixo, ela é assim, né? Não consigo desenhar muito bem, tá? Assim. Pronto. E aí, a minha pergunta era de se esperar que a parábola fosse assim, voltada para baixo? Sim ou não? Sim. Por que era de se esperar isso? Esse coeficiente aqui está ligado ao x², né? Quando o coeficiente que está ligado ao x² é negativo, é porque a parábola está voltada para baixo, né? A abertura dela está voltada para baixo. Quando esse valor aqui é um valor positivo, ela está voltada para cima, né? Então, de modo geral, qualquer equação do segundo grau você pode imaginar da seguinte forma: ax² mais bx mais c, né? X é aquele valor variável que você vai mudar, tá? É uma relação de uma variável com outra. A primeira variável é x e a segunda é f de x, né? E esse a e esse b e esse c são o que a gente chama de parâmetros. Quando esse a ele é positivo, quando esse a é positivo maior do que zero, a parábola ela é voltada para cima, tá certo? E quando ela é negativa, a parábola é voltada para baixo. Para baixo, só com concavidade para cima. Você vai dizer, ela é que assim, concavidade é uma classificação. Ela pode ser côncava ou convexa. Então quando você fala, qual é a concavidade dela, você está perguntando para mim se ela é côncava ou ela é convexa, tá certo?
Aqui é que nós chamamos de convexa. Convexa é quando está para cima, certo? E côncava é quando está para baixo, tá certo? E aí, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente tem fórmulas, tá, para descobrir quem é exatamente esse x e esse y, né, que são chamados o x e o y do vértice, tá? O y do vértice eu nunca lembro decorado, não. É menos delta sobre 4A. Ótimo. Menos delta sobre 4A. Esse delta é aquele delta do Bhaskara, né? O que eu lembro mesmo é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ele é menos B sobre 2A. Aí o que eu faço? Eu pego esse valor aqui, tá? Que a gente consegue computar só olhando para a função e jogo o valor na função. Então, neste caso específico desse exemplo, quem é o B, né? O B dessa função aqui, ele é quanto? É o 30 e o A é quanto? É o menos 1. Então, se você for calcular o menos B sobre 2A, isso aqui vai dar quanto? 30, né? Não. 30 é o B, né? Sobre dividido por 2 dá 15. Ou seja, qual é o número de pizza que ele tem que produzir, certo? Para ter o máximo lucro? 15. E aí você aplica na fórmula para saber qual é o lucro máximo, né? Então, ó, aqui eu vou passar para a próxima página. Então, f de 15 é quanto? É 15 ao... menos 15 ao quadrado, mais 30 vezes 15, menos 100, né? E aí, se a gente fizer a conta, menos 225, aqui, é 450, menos 100, e aí, essa aqui precisa de calculadora. Acho que é 125. 125? Tá. 125 é o lucro máximo que ele obtém, né? Se a gente for olhar o gráfico, realmente está bem. Se aqui está o 200, né? Tá de acordo aqui com o gráfico que a gente fez. Tá? Então, como eu falei inicialmente, isso aqui é uma versão muito simples, tá? De uma situação, pode até ter uma simplificação excessiva muitas vezes, né? Mas serve para ilustrar o seguinte, que o problema de maximizar o lucro pode ser entendido como maximizar uma função que representa o lucro, tá certo? Então, um objetivo central aqui é a gente poder saber calcular o máximo e o mínimo, tá bem, de qualquer tipo de função, tá certo? Então, nós vamos nos direcionar nesse sentido, tá certo? Então, e aí só mais algumas recordações sobre uma função de segundo grau, né, que a gente vai ser útil também no futuro. Então, toda função de segundo grau tem essa forma aqui, né, como eu tinha falado antes. Aí o João Paulo bem lembrou do delta, né? O que é o delta? É b ao quadrado menos 4ac, né? As raízes, tá, dessa função f de x são duas raízes, né? Que são o que? x1, x2, que é menos b mais raiz de delta sobre 2a, primeira raiz, e aqui menos b menos raiz de delta sobre 2a. Isso. Aqui no caso pra gente só vai ser interessante quando o delta, né? Quando o delta for maior do que zero. Maior que igual, tá? Pode até ser zero mesmo, porque raiz de zero dá zero. O problema é quando o... For igual a zero é x1 igual a x2, né? Aí quando o delta é igual a zero, o gráfico da parábola vai ser alguma coisa assim. Vai ter aqui o eixo x
E aí ela vai tocando, ou por cima ou por baixo o eixo X, né? Vamos fazer só um exemplo, tocando por cima. Então, quando o X, vai acontecer que o X1 vai ser igual ao X2, tá certo? Quando o delta é negativo, aí acontece o seguinte, o gráfico da função vai cortar o eixo X em duas partes, né? Que são exatamente as raízes. A raiz de qualquer função é o valor que zera a função, certo? E a gente vai ver mais adiante que em algumas situações vai ser importante você saber quais são as raízes, quais são os zeros de uma função, tá certo? Principalmente quando a gente for resolver esses problemas de maximização, né? Então aqui seria o x2, aqui o x1, tá certo? Aqui quando o delta positivo, né? Quando o delta é positivo. Porque quando o delta é negativo, o que acontece? O gráfico não corta o eixo, ou seja, não tem raízes reais, tá certo? Então, seria só mais ou menos assim, né? Quando o delta é negativo, tá? O gráfico ele não cortaria os eixos, tá? Então, não existe raiz real, certo? E outra coisa importante é aquele A, né? Se o A é para cima, como eu falei para vocês, o gráfico é para cima, né? Se o A é negativo, o gráfico, a concavidade é para baixo, tá certo? E que mais? Acho que é isso, né? E aquele x do vértice, né? Que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é igual a menos delta sobre 4a, não é isso? Pronto. Então é isso aqui que você vai precisar saber sobre equações do segundo grau, tá? Então, essa primeira parte, né, é só para lembrar dessas duas funções importantes, a função linear e a função do segundo grau, que são coisas particulares das funções gerais, tá certo? Então, acho que a gente pode dar uma pausa agora.